Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsa de crochê super fácil de ser confeccionada. A seguir eu vou passar a lista de materiais, mas antes disso eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e se você gostar da aula, deixe o like que é muito importante para o meu trabalho e aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. Para trabalhar a bolsa, eu vou usar o Barroco Macramê, um novelo para trabalhar toda a bolsa e fazer o tassel e ainda sobra um pouco de fio. Eu vou usar também botão magnético. A alça eu vou dar várias dicas para vocês a hora que eu for colocar a alça. E duas argolas de metal para trabalhar aqui a colocação das alças. Usei também um fundo de couro. Caso você queira, também pode ser feito em crochê. Eu deixo para vocês tanto ali as dicas do tassel, o fundo de crochê, a aula do fundo, na descrição do vídeo. Assim, vocês, caso queiram, também podem trabalhar o fundo de crochê, assim como a dica da alça também crochê, alça de couro. Essa parte, como vamos decorar e finalizar a bolsa, vocês que escolhem, é opcional ao gosto de cada um. Eu vou passar as medidas da bolsa, porque vocês também podem usar o fio náutico para trabalhar a bolsa. O tex dele é bem parecido com o Barroco Macramê. Eu tenho na largura 29 centímetros e na altura, lá da parte de cima até ali o comecinho do fundo, 17 centímetros. Então, é uma bolsa com um tamanho bem bacana e ficou uma bolsa bem bonita. E, além de tudo, é um modelo super fácil de ser confeccionado. Então, até você que está iniciando no crochê, consegue fazer essa bolsa com tranquilidade. Agora, vamos dar início à aula. Inicio a bolsa fazendo o preenchimento dos furinhos do fundo. Então, eu venho aqui em um dos furinhos, aqui com a agulha um pouquinho mais fina da que eu vou trabalhar, pode ser uma 4, 3,5, só para preencher essa parte. Deixo o fio solto ali atrás, o fiozinho, para arrematar depois. Passo o fio aqui por dentro da laçadinha e já começo a tampar os furinhos. Eu venho no próximo furo, busco o fio, busco novamente, passo por dentro das duas laçadinhas. Busco o fio, então, como se eu estivesse trabalhando um ponto baixo, preenchendo dessa forma todos os furinhos. Um pontinho em cada furinho de base. Quando eu finalizar a carreira, chegando aqui no final, eu já começo a trabalhar a base da bolsa e também já faço a troca da agulha. Cheguei aqui no final da carreira, eu venho com a agulha na primeira laçada que eu fiz, busco o fio e passo por dentro da laçada da agulha, fechando com um ponto baixíssimo. Agora, eu já posso trocar a agulha, eu vou usar a agulha 6,5, então, de 6,5 a 7 para base, faço uma corrente e depois disso, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até percorrer toda a carreira. Nessa primeira carreira, o ponto fica mais apertadinho, porque eu trabalhei com a agulha mais fina, mas rapidinho a gente consegue fazer um ponto para cada ponto de base até circular toda a carreira. Um ponto baixo para cada ponto.
Cheguei ao final da carreira, agora eu vou fazer o fechamento aqui da carreira com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechei a carreira, eu já posso trabalhar o pontinho da base. Faço uma corrente e eu vou trabalhar toda a base em ponto baixo, só que o ponto baixo em X. Eu sempre pego o ponto baixo, laçadinha, e busco com o fio por cima da agulha, olha só. O fio por cima da agulha, busco e fecho as duas laçadas. Eu também vou trabalhar o ponto baixo, só que agora com o fio, laçando esse fio por baixo. E ele já vai ficando um X aqui no formato. Então, venho novamente, ó, ele já cruza. Busco o fio por baixo e fecho as duas laçadinhas. Busco o fio por baixo da agulha e fecho as duas laçadinhas. Então, só isso, em volta de toda a base. Quando eu terminar essa primeira carreira no ponto baixo em X, eu vou começar a próxima já trabalhando em espiral, porque aí eu não tenho mais começo e final de carreira, ele fica com um arremate bem perfeitinho, e quando eu chegar lá na parte de cima, no final, eu alinho com pontos baixíssimos. Cheguei ao final da carreira, aqui eu tenho o primeiro ponto, e aqui o último, então eu fecharia com um ponto baixíssimo. O que eu faço agora? Continuo trabalhando os pontos, ó, passei pelo início da carreira, então não tenho mais começo e final. Agora, trabalhando em espiral, até chegar no tamanho que eu queira para bolsa. Ah, então eu quero 12 centímetros, 15, 17 centímetros, o que você escolher de altura para bolsa. Eu vou adiantar a minha e volto já para darmos início ao acabamento e, claro, mostrar como ficou a base, porque fica bem bacana o trabalhado com esse ponto baixo em X. Continuei trabalhando ponto baixo em X até completar aqui na minha 14 centímetros. Depois que eu trabalhei os pontos até completar a base do tamanho que eu achei que ficava legal para mim, eu já posso começar a trabalhar aqui a parte que eu vou fazer diminuição dos lados e também a base indo pro acabamento. Aqui onde eu finalizo, eu vou deixar a bolsa dobrada bem certinha. E 2 pontos antes do final, para chegar aqui na lateral, eu paro para fazer a primeira diminuição. Faremos 2 diminuições de um lado, 2 diminuições do outro. Para fazer a diminuição, eu vou seguir trabalhando com o mesmo ponto, o ponto baixo em X. Então, eu venho, passo a agulha no próximo ponto, busco o fio, trazendo ele por baixo da agulha e deixo ele aqui, eu não termino. Venho no próximo, busco o fio por baixo da agulha e deixo ele aqui, eu não termino. Quando eu tenho as 3 laçadas, aí sim, eu passo
por dentro de todas as laçadinhas. Já fiz a primeira diminuição. Vou virando aqui já para ficar no sentido da outra lateral e faço a segunda diminuição. Busco a laçada, venho no próximo, busco a laçada e fecho as 3 laçadinhas. Então, essa diminuição é para dar um leve ajuste aqui na parte lateral da bolsa. Depois que eu fiz essas 2 diminuições, eu sigo trabalhando um ponto para cada, até chegar ali ao outro lado, 2 pontos antes da lateral, eu faço as 2 diminuições. Então, 2 pontos antes eu faço uma, 2 pontos aqui do outro lado, eu faço a segunda, exatamente como fizemos desse lado. Já trabalhei toda a carreira, fiquei com 2 diminuições de um lado, 2 diminuições do outro. Então, já dei a volta em toda a carreira, e quando eu chego aqui, onde eu tenho as 2 diminuições na lateral, agora eu vou colocar a argola. Para fazer isso, eu viro a argola aqui para baixo, passo a agulha pela argola e pelo ponto. Busco a laçada e fecho o meu ponto baixo. Então, ponto baixo igualzinho, ponto baixo em X, fio por baixo da agulha, só que a diferença é que a argolinha fica ali no meio. Prontinho. Aqui eu já passei pelos 2 pontos, agora eu continuo da mesma forma até chegar nas diminuições do outro lado. Em cima das diminuições, eu coloco a outra argola. Já coloquei a argola dos 2 lados, e agora, quando eu chego aqui na diminuição da primeira argola que eu coloquei, eu começo a trabalhar uma carreira em ponto baixíssimo. Então, passo a agulha, busco a laçada e passo por dentro da laçadinha da agulha, até completar toda a volta. Já finalizei a carreira em pontos baixíssimos. Aqui no final, eu corto o fio, e se você tiver uma agulha mais fina, 4, 3,5, 4,5, só para facilitar a passagem do fio por dentro dos pontinhos. Venho aqui no próximo ponto, busco a laçadinha e levo ela lá para a parte de dentro. Aqui eu trago por dentro de algumas laçadas o fiozinho de arremate um pouquinho mais para baixo. Depois que eu trouxe o fio aqui um pouco mais para baixo, eu já posso fazer o nó de arremate. Passo dentro de uma laçadinha e aqui eu abro o fio. Então, mais ou menos na metade, busco uma das partes por dentro da laçadinha e dou 2 nozinhos. Agora que ele já está arrematado, eu passo por dentro de mais uma laçadinha, os 2 cabos, e depois pingo um pinguinho ou de cola pano, adesivo instantâneo, ou a cola de silicone líquida. Para aplicar a cola, eu abro aqui um pouquinho
e só um pinguinho ali por dentro da laçada que eu puxei os 2 fios. Espero ali o tempo de secagem, mais ou menos uns 10 minutinhos, e aí é só cortar a ponta. E depois eu vou trabalhar o tassel. Para fazer o tassel, eu corto aqui mais ou menos com 25 centímetros, 20, 25 até 30 centímetros. Você pode escolher se você quer ele mais curto ou mais comprido. Eu cortei 8 fiozinhos com 25 centímetros. Esses 8 fios, eu faço o seguinte. Eu vou colocar depois ele aqui dentro da argola do mosquetão. Posso usar um mosquetão maior ou um mosquetão menor, vocês que vão determinar depois. Eu venho com um dos fiozinhos que eu cortei com 20 centímetros e vou dobrar amarrando ele para que eles fiquem dobrados ao meio. 1, 2 nozinhos. Depois que eu dei esse nozinho, eu já posso passar no mosquetão. Vou pegar aqui o menorzinho. Posso passar com a agulha ou só passar o fio mesmo ali por dentro. Aí, dou um nozinho e ele já fica preso aqui no tassel. Essas pontinhas eu vou jogar ali para baixo, então ela já fica arrematada. Agora, eu venho com o outro fiozinho, deixo ali mais ou menos cerca de 1,5 centímetro a 2 centímetros e vou amarrar o fio. Arrumo para que eles fiquem todos alinhadinhos. Dois nozinhos. Uma pontinha já fica ali para baixo. A outra, eu venho aqui por dentro e busco essa pontinha que estava virada para cima, porque eu dei o nó, busco ela lá para baixo. Para arrematar todo mundo lá na parte de baixo. Agora, depois disso, é só cortar o fio, todas as pontinhas do mesmo tamanho e prender o mosquetão na argola da bolsa. Já cortei as pontinhas, agora é só prender o tassel na argola e já fica prontinho. O fechamento, eu vou usar o botão magnético, o botão de ímã. Esse daqui, ele tem 4 ganchinhos, então eu acho bem prático, porque com linha e agulha de costura, você vem costurando nos 4 cantinhos, um de um lado, um do outro. Eu centralizo os pontos contando a partir da argola de um lado e do outro até chegar no centro, para que ele fique bem certinho. E sempre coloco uma carreira para baixo. Se você preferir, você pode colocar 2 botões. Então, conto aqui quantos pontos eu queira de distância de um lado e do outro e coloco os 2 botões para um fechamento ainda melhor. Quanto à alça você pode usar uma alça tiracolo, uma alça de couro, como essa minha aqui. Você pode usar uma alça de corrente, eu gostei também bastante aqui dessa opção. E eu vou deixar para vocês aí no link na descrição do vídeo
algumas alças que eu gravei as aulas em crochê. Então, você tem todas as opções disponíveis. Se você quiser, pode confeccionar a sua própria alça. Eu vou costurar o botãozinho centralizado e depois já volto mostrando a peça também finalizada. Prontinho, já coloquei o botão centralizado, cortei as pontinhas e tenho a bolsa também finalizada, tudo arrematado. Assim, eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo. Se gostaram, aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like. E até a próxima!